Alô, alô, e tá começando mais uma sessão de Terapia da Noia, a sua rádio consultório de boas, com ideias para reorganizar a sua mente, dar aquela faxinada no juízo, para você aprender a se amar um pouquinho mais e se acolher. Então, se tudo tiver cabeça, fica com a gente, porque o assunto hoje é dor e sofrimento. Ai, Laíla, minha sofrência! Ai, Marília Mendonça, chega aqui. Sofrer é inerente à existência, todos nós sabemos disso. Embora a gente saiba disso, todo mundo evita sofrer. Eu sou uma dessas pessoas. Não posso dizer pra vocês que eu fujo daquela coisa que dá quando a gente vai percebendo que vai doer, daí a gente se afasta. É como se estivesse vendo uma agulha penetrar nossa pele e naturalmente a gente vai querer se afastar. Então, da mesma maneira que uma agulha pode ameaçar a minha pele e eu tenho vontade de me afastar por uma questão muito biológica, quando nós prevemos sofrimentos emocionais, a gente faz o mesmo movimento, distanciamento. Só que quando a gente se distancia do sofrimento, muitas vezes acontece uma coisa interessante que é o sofrimento distanciado causa mais sofrimento. E aí eu vou explicar por quê. Todas as vezes que a gente se distancia do sofrimento, a gente não consegue ver a natureza dele, nós não conseguimos pensar a respeito daquela dor, nós não conseguimos elaborar aquela dor, ela vira um conglomerado de suposições. Ela vira uma quantidade gigantesca de ideias que estão associadas com coisas que a gente não tem certeza se são verdade ou se são coisas da nossa mente. E aquilo que deveria doer de um tamanho começa a doer de um tamanho muito maior. Porque junto daquela dor que era P, ou de repente até uma dor M, eu adicionei muito dos meus medos e das coisas que de repente nunca vão acontecer ou nunca nem aconteceram, mas eu imagino que poderiam acontecer. Então, eu somo o sofrimento, todas as minhas suposições, resultados de experiências que eu já vivi, que pessoas próximas a mim viveram. E aí a experiência do sofrer se funde. E quando ela se funde, nossa, gente, pesa tão mais. Daqui a pouco o meu sofrimento M virou um sofrimento extra GG. E você pode me dizer, fala aí, tudo bem. Todo mundo sabe que sofrer é ruim, a gente evita sofrer, a gente não gostaria de sofrer. O que a gente pode fazer diante disso? Porque, afinal de contas, no primeiro momento, todos nós vamos fugir, né? Como o exemplo que eu dei da agulha. Toda vez que a gente vê uma agulha, não é como se a gente fosse pra cima dela, né? Eu sei que tem pessoas que são mais resolutas nesse sentido e, deixa eu me livrar logo, deixa eu ter comportamentos, uma ação um pouco mais proativa frente àquilo que eu estimulo de dor. Mas boa parte de nós, a gente quer se afastar inicialmente, né? A evitação acaba sendo o caminho mais conhecido, o mais usado. Então, primeira coisa que é muito importante a gente lembrar com relação à dor e ao sofrimento é, primeiro, todo mundo, mesmo na vida feliz, vai ter momentos de sofrimento. E não dá pra pegar esse sofrimento e transformar ele numa coisa maravilhosa. Uma coisa que eu noto com uma certa frequência, inclusive, eu acredito que isso também acaba adicionando ainda mais angústia no sofrimento, são as pessoas que acabam tentando criar espaços elaborativos na mente, quando nós estamos sofrendo, pra tentar ver a coisa boa da coisa ruim, só que de um jeito que não ajuda, tá? Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tá aqui, perdeu um emprego, e aí você precisa ver a coisa boa da coisa ruim, então você vai pensar, poxa, perdi meu trabalho, mas era um trabalho que eu demorava muito pra chegar, acabava perdendo tempo de qualidade com minha família, tentando pensar num ponto positivo aqui, eu posso tentar buscar trabalhos que me deem uma condição melhor de vida, e isso é legal. Mas quando a gente começa a transformar isso, assim, a gente deixa, né, perde o direito, começa a se tirar de si mesmo o direito de sofrer pelas coisas que são dolorosas. Então, poxa, eu perdi meu emprego, de repente isso tira um pouco da minha condição de vida, isso de repente me deixa magoado com alguém que me prejudicou. Eu perco a oportunidade de entender a natureza desse sofrimento. Se eu fico submerso no sofrimento, né, se eu fico me vitimizando frente às circunstâncias da vida, nossa, isso só acontece comigo, porque existe uma diferença entre o sofrimento, tá, gente, e a vitimização. Isso é uma coisa muito importante. Sofrer não é se vitimizar, sofrer eu fui machucado, isso dói, eu olho pra minha dor e digo, bom, essa dor é válida, por quê? Porque, imagina, o emprego foi tirado de mim, quando o emprego é tirado de mim, de repente é tirado de mim as minhas condições de vida, muda a minha vida, muda a minha história. Então, isso é uma coisa que tá me doendo, e olhar pra isso, me dar o direito de sentir dor por ter perdido uma coisa que era valiosa pra mim, isso é validação emocional, isso é me dar o direito de sentir. Eu preciso me dar esse direito, o outro também precisa me dar o direito. Isso é muito diferente da vitimização. A vitimização é aquela postura de vida, azar, porque logo eu perdi o emprego. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, muitas pessoas perdem o emprego. E
embora isso seja uma coisa muito ruim, esse movimento da vitimização causa, sim, uma atmosfera que aumenta esse sofrimento, transforma esse sofrimento, que era um sofrimento de um tamanho M, por exemplo, ou até de um tamanho G, em GGGGGGG. Porque daqui a pouco, quando isso começa a se associar, fizeram um pouco contra mim, eu não sou um bom funcionário, ou eu não valho nada, e todas as vezes que eu entro num trabalho isso nunca dá certo, a gente vai perdendo a oportunidade de visualizar as coisas por trás disso. Eu perdi meu trabalho porque eu não fiz meu trabalho direito, eu perdi meu trabalho porque estavam fazendo um corte na empresa e eu acabei saindo. Eu perdi o meu trabalho porque existiu alguma condução, uma conduta que não foi legal e de repente eu posso rever para me preservar em outra situação de trabalho, ou de fato houve uma situação onde o meu empregador não podia mais me pagar, precisava mudar ali a estrutura, fechou a empresa, não sei. E daí, quando nós passamos a perceber, né, que a postura de vitimização é muito diferente da postura de sofrimento, nós podemos dar validade a esse sofrimento. Reconhecer que ele existe, entender que ele tem um tamanho, saber que existe uma limitação, tem alguém que nos fere, se existe alguém que nos fere, a gente tem a oportunidade de observar esse sofrimento, perceber uma pessoa que me fere, saiu da minha vida, né? Pode ser um namoro que não foi legal, que teve que acabar, pode ser uma situação de ciúme, onde eu briguei com uma pessoa com quem eu me relaciono, né, o meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, e houve uma discussão, houve uma briga, a gente precisou se alinhar, aquilo trouxe sensações de dor e sofrimento, tudo bem. Esse movimento de sentir essas emoções difíceis, essa coisa de parar um pouco o que a gente tá fazendo, parar um pouco a vida para dar uma sofridinha, né? Olhar para isso, pensar, isso é difícil para mim, foi doloroso, é difícil por conta disso, então sentar para elaborar esses processos, conversando com outras pessoas, escrevendo, levando-os para terapia para quem tem esse privilégio, né, de estar sendo acompanhado. Conversando com amigos que vocês considerem sensatos é importante, porque é uma forma de validar, né, as nossas dores da existência. E isso se diferencia muito da vitimização, porque a vitimização causa essa atmosfera que é realmente difícil, dolorosa e que aumenta ainda mais o nosso sofrimento. Mas também o outro lado da moeda, os extremos são sempre problema, né? Porque de um lado fica, nossa, estou sofrendo, e aí eu amplio esse sofrimento correlacionando isso com outras dores da existência, com suposições, né, com medos, com angústias, usando de repente uma lente que não é uma lente limpa, tá lá uma lente lá mais manchadinha, né, das outras experiências difíceis ou de outras pessoas que a gente também acaba pegando para nós, e aí a gente acaba levando para um extremo, ou o outro também, o outro extremo que seria, não, eu não posso sofrer, eu não devo sofrer, eu preciso superar, e aí me obrigar a superar as coisas sem entender onde é que dói, né? Sem perceber, não, eu preciso tirar uma lição disso, eu preciso tirar um lado positivo disso. Vai chegar o momento, gente, de tirar a lição disso. Vai chegar o momento de você perceber as vantagens disso. Mas na hora que se dói, só dói. E a gente merece um colinho seguro pra sofrer, pra chorar, pra ser amparado. Daí a gente merece um colinho pra gente elaborar, né? Uma outra cabeça sensata pensando junto conosco pra poder entender. Mas principalmente abrir esse espaço de validação pro sofrimento, né? Então, nem minimizar, nem maximizar. Poder olhar as coisas do tamanho que elas são. É por isso que é tão importante a gente saber que o sofrimento, ele faz parte do processo do desenvolvimento. Então, ele é sim pedagógico, ele ensina, mas antes de ensinar, ele machuca. É igual a dor do crescimento. Quando nós estamos crescendo, os nossos ossos se esticam. E muitas pessoas sentem essa dor no osso. Nossa, eu senti demais quando eu estava crescendo. E não há o que fazer, porque o osso está lá, fazendo o trabalho dele, né, de se desenvolver para que eu pudesse ganhar altura, densidade óssea. Mas dói. E aí, diante da dor, o que a gente faz? Minha mãe fazia massagem nas minhas pernas. Com certeza não resolveu o problema do meu osso, mas me fazia sentir amada. Então, dentro do sofrimento, existe espaço para cuidado. Existe espaço para afeto, que vai aplacar ali aquela sensação dolorosa, mas que não vai resolver. Porque sofrimento não é para ser resolvido, é para ser sentido. Depois a gente tem tempo de elaborar. Há tempo para tudo. Vamos respeitar o tempo das coisas?